Bom dia, pessoal. Meu nome é Tatiana Martins, eu sou evangelista e estamos mais uma vez aqui para falar a palavra de Deus da maneira como ela é e como está escrita na Bíblia. Amém? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e que está acontecendo ao longo dos anos com muita relevância, que é o casamento, o divórcio e o novo casamento. Se a gente for comparar os três, o número de casamentos e divórcios estão praticamente equivalentes. Vocês sabiam disso? Pois é, está acontecendo isso bastante. E, consequentemente, está ocorrendo o novo casamento. Mas, para a gente chegar nesse último ponto, a gente primeiro vai ter que atinar para o que seria o casamento conforme as escrituras. Pessoal, o casamento foi uma instituição divina estabelecida pelo próprio Deus antes da queda do homem. Quando tudo, inclusive o casamento, era algo muito bom, né? Isto está escrito em Gênesis 1:31. E o homem, né, deixará o pai e a mãe e se unirá à mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento foi instituído por Deus em um relacionamento monogâmico e heterossexual entre um homem e uma mulher. Isso é o que está escrito nas escrituras. Isto é o que está na Bíblia, certo? Isto não é uma opinião minha, isto não é uma opinião de regulamentos civis. Não, isso é o que está na Bíblia, que foi instituído pelo nosso Senhor. Vamos lá. As pessoas hoje em dia, elas veem o casamento de uma forma diferente. Eu conheço pessoas que, antes de casar e após se casarem, simplesmente já tinham essa ideia fixa na mente. Vou casar, se não der certo eu separo. Sem nenhum tipo de requisito, sem nenhum tipo de precaução, sem nada que pudesse ser um motivo forte, né, aos nossos olhos, por exemplo, que pudesse vir essa pessoa a dizer isso. Porque quando você casa e já pensa em separar, então você não está olhando o casamento como uma instituição, você não está olhando o casamento como algo divino que Deus deixou para você aqui na Terra. Porque se o casamento fosse algo ruim, não fosse benéfico, o nosso Deus não iria fazer isto. Concorda? Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Então, assim, o que está acontecendo nessa questão de haver muitos divórcios é exatamente isso. É o pensamento que as pessoas estão tendo em relação ao casamento. Não estão dando o devido valor e importância que ele tem. Tá certo, pessoal? Porque o casamento é um compromisso vitalício entre o homem e a mulher, diante do nosso Deus, certo? É como se fosse assim, é um compromisso de Cristo com a igreja. Vocês acham que Cristo iria se divorciar de nós? Olha que se Cristo se divorciasse de nós, nós estaríamos fritos, viu? E a gente não tinha como ter um novo casamento não, porque não existe outro Cristo, não existe outro Deus, só tem Ele. Então, é isso que a gente tem que ter em nossa consciência, né? E Deus planejou o casamento para algo que fosse permanente, assim como o relacionamento de Cristo com a igreja. Não é uma coisa momentânea, uma coisa instantânea, uma coisa temporal. Tem que ser algo que dure, né? Tanto que o casamento foi criado para durar até a morte. Correto? Não é assim? Então, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, buscam motivos para se casar. Sendo que o motivo principal tem que ser o quê? O amor, certo? E dentro do amor tem o quê? A compreensão, tem o respeito, não é verdade? Tem o compromisso. E as pessoas esquecem isso.
Aí se casam por diversos motivos alheios e tentam compensar isso dentro do casamento e não funciona, pessoal. Não vai funcionar. Esquece. Se você não tiver amor, os dois têm que ter, tá? Se não tiver amor, o casamento não vai funcionar. Por quê? Porque o amor é acima do gostar, o amor é acima do interesse financeiro, o amor é acima de qualquer tipo de interesse que você possa ter. Porque você acha que é fácil, você viveu um certo período da sua vida com outras pessoas, conviveu, né, num lar familiar, com certos costumes, e a outra pessoa também, com costumes diferentes, pensamentos diferentes, às vezes até culturas diferentes, porque tem pessoas que casam com pessoas de países diferentes, enfim. E você acha que quando você for morar dentro de uma casa com esta pessoa, você acha que vai dar tudo bem, que vai ser uma maravilha? Não, vai acontecer de ter algumas divergências, pensamentos diferentes, opiniões, mas tudo pode ser o quê? Acordado. Por quê? Porque o casamento foi para você viver o quê? Em paz, não em guerra. Certo? Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão ultrapassando essas etapas, né? Do amor, enfim, de conhecer a pessoa, né? Então, querendo fazer da sua forma, de acordo com os seus objetivos, e quando casa, aí diz, não era o que eu imaginava. Não é o casamento, estou falando da instituição. O casamento em si, ele não é ruim, não é o que você não imaginava. É sim o que você imaginava. Companheirismo, parceria, é tudo isso. Só que as pessoas têm que ter este pensamento, não terem opiniões distintas e serem egoístas. Eu vejo relacionamentos por aí com muito egoísmo. Da pessoa dizer assim, eu quero assim e tem que ser assim. Eu faço assim e é dessa maneira que tem que ser. Ah, eu só gosto disso. Ah, se você gosta diferente, problema seu. Não se importa com o outro, não se importa com o pensamento do outro, com o sentimento, sai atropelando com palavras e às vezes chega àquele ponto que não deveria chegar, que são das ofensas, agressões verbais, tratamento com desprezo, com falta de respeito. E quando chega nesse nível, o que acontece? Não suporto mais, não quero mais viver ao lado dessa pessoa. Não é verdade? Também pode acontecer outras coisas. Por exemplo, o adultério, né? Infelizmente, né? Desde as épocas mais antigas, né? Já existia essa questão do adultério e vem até hoje, com bastante força. Não é verdade? Nada justifica uma traição, tá, pessoal? Você pode conversar com quem for. Se essa pessoa disser, não, você estava certo porque você traiu sua esposa. Não, você está certa porque você traiu seu esposo, porque ele fez isso e aquilo outro. Não. Não cai nessa. É mentira. Quem erra tem que assumir o erro, tem que ser responsável e saber que não foi uma atitude correta. Entendeu? Se não foi uma atitude correta, o que é que tem essa pessoa a fazer? Se arrepender e pedir perdão. Ah, mas minha esposa não me aceita mais. Ah, meu esposo não me aceita mais. Tudo bem, é um direito dele. Ok? E foi por conta desse direito que Deus permitiu que Moisés instituísse este precedente como exceção. Não é verdade? Que as pessoas casadas que sofrerem o adultério decorrentes, né? Claro, né? Adultério é decorrente de relações sexuais ilícitas, né? E isso abrange todo tipo de relação sexual, tá, pessoal? Não é só homem, mulher, é relação com animais, relação com abuso de crianças, todo tipo de relação sexual ilícita. Então, pelo endurecimento do coração do homem, foi permitido essa exceção em relação ao divórcio. Mas o problema é que hoje em dia as pessoas estão se divorciando por
tudo e por nada, tá? Eu já vi um caso de uma moça que casou, eu não sei quanto tempo ela ficou, mas foi menos que 2 anos, isso aí foi certeza. E perguntaram para ela por que que acabou, que aparentava vocês serem tão apaixonados, enfim. E ela disse, não me adaptei ao casamento. Ou seja, ela queria ter uma vida que ela tinha quando era solteira. Ou seja, as pessoas não estão entendendo o que é o casamento. E outra coisa, não pode ser só do seu jeito. Não pode ser só como você quer. Ah, ele tem que ceder sempre para mim, ela tem que ceder. Não, tem que ser os dois. Entendeu? Tem que ter conversa, tem que ter aquele diálogo sem precisar usar palavras ofensivas, sem aumentar o tom da voz, sem ser arrogante, sem ser prepotente. Entendeu, pessoal? É isso. O casamento, para ele funcionar, tem que haver cooperação dos dois lados. Casamento não é empresa. As pessoas acham que casamento é empresa. Um trabalha e outro recebe. Não. Não é assim que funciona. Os dois têm que trabalhar para os dois receberem. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, pessoal? Eu estou falando da cooperação, da parceria, né? Do que as pessoas têm em mente, do que fazer, né? Porque imagina, por exemplo, você é casado, aí seu marido diz, toda quinta-feira eu vou jogar futebol. Ou seja, ele não pergunta se você vai se chatear. Não é um pedido de permissão, tipo, você deixa eu ir? Não, gente, mas vamos conversar. Olha, tô querendo, minha esposa, tô querendo jogar futebol às quintas-feiras, porque é uma coisa que eu gosto muito de futebol. E também é uma forma de eu encontrar as pessoas que eu já tinha certo convívio. Você fica chateada, você se importa, tudo é a maneira que se fala, ok? Eu tenho certeza que a esposa não vai se chatear por isso. Do mesmo jeito que a esposa chegar pro marido e dizer, olha, a cada 15 dias, às quartas-feiras, eu vou para um happy hour com as minhas colegas do trabalho, minhas colegas da faculdade, minhas colegas da escola, que a gente fez um grupo e tal, para colocar as conversas em dias, enfim. Você se importa? Fica chateado? Se opõe a alguma coisa? Tem algum problema? Gente, eu tenho certeza que esse marido não vai ficar chateado, não vai ficar com empecilho nenhum, porque não tem problema nenhum as pessoas fazerem coisas que são saudáveis, né? Porque você está entre amigos, é muito saudável, né? Até oxigena a relação, né? Porque uma das brigas maiores que tem, também dentro do casamento, é aquele relacionamento muito sufocante, sem oxigenação, só vão para os mesmos lugares, só vão juntos, com aquelas mesmas pessoas, né? Eu tenho um colega que o relacionamento dele começou a ficar mal, né? Porque a ex-esposa, hoje ele não está mais com ela, é separado. Porque a ex-esposa todo domingo só queria almoçar na casa da mãe dela. Todo domingo, gente. Sabe o que é isso? Todo domingo. E ele, para não comer sozinho em casa, obviamente, ia. Mas às vezes ele queria ir para um restaurante com ela, ou ir para casa de uma outra pessoa, ou fazer um passeio, e isso não acontecia porque ela queria daquele jeito. Então, assim, não pode ser assim, só o que um quer. Tem que ser o que o outro quer também. Não é verdade? Então, agora a gente vai falar do divórcio, né? Que a gente já falou do casamento. Espero que vocês tenham tido um entendimento, né? Em relação ao que é o casamento, conforme a palavra de Deus, né? E só para finalizar, né? A unidade do casamento, como eu já falei, é só para vocês memorizarem mesmo. Gravem esta frase, pessoal. Você que ainda não casou, você que está solteiro, grave essa frase. A unidade do casamento é alcançada por mútuo respeito e amor. Ninguém é superior. Tá bem, pessoal? Ninguém é superior em relação ao casamento. Todos são iguais, ok? Então, se
você namora uma pessoa, né? Tá interessado na pessoa, acho que eu vou casar com ela. E você percebe que aquela pessoa não coloca o amor à frente de tudo, coloca os seus interesses, tudo é como ela quer. Você quer... E a igreja, ela não gosta ou ele não gosta. Ele quer ir só para bares e shows, você não gosta. Gente, preste atenção, isso já é um sinal que essa pessoa não dá certo com você. Você vai casar, você pensa que vai mudar, você não tem o poder de mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda se ela quiser e com a intervenção do Espírito Santo de Deus, viu? Ainda tem isso. Então, assim, por favor, não caiam nessa de que, quando casar muda, para pior. Eu conheço casamentos de pessoas que não faziam nada disso. Não, vou mudar, vou ser maravilhoso. E no namoro mudou, enfim. Mas quando chegou no casamento, passou alguns meses, a pessoa começou a fazer pior. Entendeu? Aí a coisa complica, tá? Presta atenção, observa, né? Procura uma pessoa de Deus, tá? É a melhor coisa, gente. É a melhor coisa. Mas tem gente que se diz crente e tá fazendo pior do que todo mundo. Gente, para de olhar os outros. Olha pra você, foca em você. Quem se diz crente não é crente. Certo? Porque até que aquele que se diz crente e faz tudo contrário à palavra de Deus não é crente. Então não cogita essas pessoas. Cogita aquele que é crente, que tá na luta, que tá tentando fazer o que é certo, que tá tentando agradar a Deus. E pronto. Foca nessas pessoas. Foca na Bíblia. Foca no que Jesus deixou, no que Deus disse. Tá bom? E vocês, homens, vocês memorizem também este versículo. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Está em Provérbios 18, 22, tá? Vocês, homens. Porque vocês sabem, né? Que o homem não sabe amar, né? Por isso que existe na Bíblia um versículo que fala disso. Que vocês, homens, amem as suas esposas e as esposas respeitem os seus maridos. Porque pra gente respeitar, a gente tem que ter o quê? Ver e ter, né? Ao nosso redor. Respeito, consideração, confiança. Então, assim, pra mulher te respeitar, você tem que amá-la. E quando a gente ama, a gente é respeitado e respeita também. Então, é uma coisa mútua, né? É um círculo positivo que vai e volta. Tá bem, pessoal? E o casamento tem que ser honrado por todos, tá? O leito conjugal tem que ser conservado e puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pessoal, não é brincadeira não, é sério. As pessoas pensam que podem fazer o que quer aqui na Terra. Mas Deus vai cobrar, tá? Deus vai cobrar. E a cobrança de Deus não é igual a de cartão de crédito, não. É bem pior. Os juros são maiores e as consequências também, tá? Por favor, gente. Pense bem antes de se casar. Façam o que é correto diante dos olhos de Deus. Não olhe o casamento alheio. Não olhe o que fulano fez, deixou de fazer, só pra dizer que casou. Gente, tem gente que vive melhor sozinho. Nem precisa casar. Tem gente que vive tão bem sozinho. Tem pessoas que nasceram para ser eunucos, né? Se você tá olhando, vê o casamento pra você não é uma coisa tão boa, então fique só. Agora, se você não se aguenta, aí case-se, para não viver em fornicação. Ou seja, tudo que você fizer, pessoal, tudo, mas é tudo mesmo na sua vida. Pensa assim, isso que eu tô pensando fazer, será que vai agradar a Deus? Se coloca, né? Diante da palavra do Senhor e pensa, acho que não, né? Então, não pense em agradar os outros, não. Não pense em se agradar, porque no final, quem vai ficar desagradado é você. Quem perde nas contas é você. Infelizmente, é assim que acontece. Tá bem, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o divórcio, né? Então, vamos lá. Tem um texto em Malaquias que fala o seguinte. Vamos para esse texto, para a gente poder fazer a nossa reflexão.
Não foi o Senhor que o fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque eles desejavam a descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Sabe por que esse versículo existe? Porque o Deus já sabia que o homem, após a queda, né, ele iria ficar suscetível a fazer todo tipo de coisa que fosse do desagrado de Deus, né, que estivesse fora do contexto bíblico. E sabe que a infidelidade é um dos maiores motivos para o divórcio, né? Atrelado a outras coisas, mas o divórcio acontece por conta da infidelidade. E olha, pessoal, tem gente que perdoa, tá? Perdoa a traição, mas mesmo assim o outro não aprende, não quer mudar. É aquilo que eu falei no início. Ninguém muda ninguém. Se você já namora uma pessoa que tem esse hábito de trair, de ficar flertando com outras pessoas, gente, essa pessoa não vai mudar porque vai casar com você, não. Você não é especial, nem tem o dom de mudar o que tá dentro do coração daquela pessoa. Ela tem que querer mudar. Então não cai nessa, tá bom? Não cai nessa, tá? E agora pra mulher, né? Porque os homens vão dizer, só fala dos homens que são terríveis. Não, né? Quando a gente fala de homem é em relação à criação, né? Homem, mas inclui a mulher também. E tem um versículo pra mulher também, tá? Vocês, mulheres, prestem atenção. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. Tem mulheres, pessoal, desculpe, tá? Irmãs, né? Eu sou mulher também, mas tem comportamentos que uma mulher não deveria ter. E acaba que achando aquilo normal, né? E quer que o marido aceite, achando que aquilo faz parte da natureza dela, que ela nasceu assim e que vai morrer assim, gente. Não pode. A gente nasceu, certo? Com uma certa inocência, porque nós éramos bebês, crianças. Depois a gente começa a ter entendimento do mundo, né? E a gente sabe discernir, sim, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, assim, não vamos justificar, né, qualquer meio que a gente conviveu, qualquer situação que a gente passou e transpor isso para a vida de outras pessoas, porque as pessoas não têm culpa, né, da forma que a gente viveu, mas elas estão ali para nos ajudar e às vezes a gente afasta, né, com o nosso comportamento, né? Não vamos envergonhar nossos maridos, né, com palavras, com certo tipo de vestes, né, que as vestes também implicam muito, viu, pessoal? As mulheres hoje estão andando com cada roupa que pra mim nem é roupa, não tapa quase nada. Então, assim, e depois quer que o relacionamento não tenha discussões, não tenha briga, não haja nenhum desentendimento e fique tudo ok. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que fazer a nossa parte para que as coisas funcionem, certo? Então, chegou no divórcio, né? Vamos lá para o divórcio. Vamos ver o que diz lá em Mateus a respeito do divórcio. Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Porque o casamento, pessoal, o casamento, de acordo com a Bíblia, oficial é o que está no papel, tá, gente? Tem gente que acha que não. Se casa no religioso, tá tudo ok. Não, o casamento religioso nem para a lei humana serve. Você precisa do casamento no civil para poder ser averbado e tá lá, confirmado, é casado, tá? Então, tanto na lei humana como na de Deus, o casamento oficial é aquele que está no papel. Ok? Para evitar até problemas futuros para vocês, viu? Pois é, eu vejo muita gente aí que
se separa e não é casado, né? Oficialmente. E na hora das partilhas, na hora da questão dos filhos, nossa, é um problema tão grande, né? Então, vamos fazer o que é correto, né? Diante da palavra de Deus, que as coisas vão fluir, né? Mas não divorciar, por favor. Não tô falando de divorciar, não. Se chegar a este ponto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, pessoal, não sei se vocês entenderam claramente esse versículo, né? Mas ele fala de uma forma bem explícita. Quem se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, que ela, né, cometeu essa tal imoralidade, adultério, enfim, você pode dar a carta de divórcio, sim, mas só nesse sentido aí, tá? Embora existem pessoas que digam que tem outro tipo de exceção, mas ela não é clara, tá, pessoal? Porém, você tem que se ater a esta daqui, tá? Que é a imoralidade sexual. A segunda seria aquela que fala o seguinte: da mulher crente e do homem descrente e vice-versa. Se o homem que for crente e casasse com uma mulher descrente e ela por algum momento não queira mais continuar casada com um homem crente, não dá para ela essa situação, né? Ela não tá querendo mais continuar nesse relacionamento onde o homem é crente e ela não é. É aceitável sim o divórcio, porque Deus não quer que ninguém viva em briga, né? Deus quer que todo mundo esteja em paz, tá, pessoal? Existe esse versículo sim, tá? Acontece, mas é pouco, tá? É pouco. É pouco mesmo, viu? Porque eu conheço pessoas que são casadas, que são crentes e o cônjuge não é. E o divórcio assim, o número de divórcio em relação a esse tipo de caso é muito baixo, tá? Mas tem essa exceção também, porém não é muito explícita, entendeu? Justamente porque Deus sabia que isso não ia ser tão empecilho, não ia ser um problema grave. Mas ninguém é obrigado a ficar com alguém que não quer servir a Deus, né? Porque isso realmente gera contenda, tá? Então, agora é você, amado, que se divorciou por outro motivo que não foi imoralidade sexual. O que é que acontece nessa situação? Gente, veja só. Desculpa. Então, o que é que acontece? Se você não tinha conhecimento, entendimento do que era o casamento em relação à Bíblia, em relação a Deus, tudo bem, né? É passível até de compreensão, tá? E mesmo que depois você, sei lá, tenha entendimento, tenha conhecimento, poxa, e agora? O que é que eu faço? Olha, nem tudo tá perdido, né? Você pode simplesmente tentar se reconciliar com sua esposa, com seu esposo. Mas ele não quer, não dá mais, não aceitou a traição, ou não foi traição. Vamos dizer que não foi traição, né? Imoralidade sexual, que eu estou querendo dizer. Outro motivo, né? Os pensamentos não batiam, a gente tava brigando muito, a gente acabou se divorciando, né? Ou qualquer outro motivo. Gente, o divórcio é um pecado como qualquer outro, tá? Não é maior nem é menor. Para Deus não há distinção de pecado, não. O que acontece é o seguinte, são as consequências, né? Quem tem filhos, os filhos sofrem. Quem, né, se esforçou para construir patrimônio, vai ficar só com a metade e às vezes nem fica, né? Tem casos assim, viu? Que as pessoas ficam bem mal mesmo financeiramente. Psicologicamente também fica muito mal, gente. As consequências são muito, muito graves para um divórcio. Seja ele qual for o motivo, tá?
E agora, eu estou condenado ao inferno? Não. O único pecado, gente, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer outro é passivo de perdão, mas você precisa se arrepender, tá? Você não pode simplesmente cometer o pecado, passar por cima, tô seguindo a minha vida adiante, aquilo para mim não teve importância. Então você não está se importando com a opinião de Deus, você não está se importando com o coração de Deus. Então como é que Deus vai te perdoar se você acha que aquilo ali não foi um pecado? Você tem que ter consciência do seu pecado, do seu erro e se arrepender. E chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu pequei, eu infelizmente não estava num bom momento na minha vida, não tinha entendimento da tua palavra, ou tinha, mas acabei sendo fraco, enfim. Mas me perdoa, Senhor. Eu estou arrependida, não quero fazer mais. Não tenho mais como reconciliar com minha esposa ou meu esposo, porque ele já se casou com outra, ela já se casou com outro. Ou porque não quer mesmo, ninguém vai obrigar ninguém a ficar com ninguém depois de um divórcio, não é verdade? Mas, gente, o que a gente não, né? O que a Bíblia diz é que, e a gente também, né? Nós que somos, né, evangelistas, os pastores, enfim, pessoas que estão instituídas para falar do Senhor, elas têm que conversar, tem que dar boas instruções, aconselhar, para que não chegue ao divórcio, tá? Por favor, não chegue a se divorciar. Continuem casados. É difícil, gente, não é fácil. Eu sou casada, não é fácil. Tem dias que dá vontade de sumir, nem ficar perto do meu esposo, devido aos pensamentos, às conversas, que às vezes não fluem da maneira que devem fluir, tá? A gente sabe que existem momentos na vida que as coisas acabam se desencontrando. Não há aquele acordo como deveria ser, aquela plenitude. Mas quem é de Deus tem que ter fé e colocar a situação diante dos pés do Senhor, porque Ele resolve. A gente não tem condições de resolver nada, a gente é fraco. A gente fala uma coisa hoje, amanhã já está fazendo tudo totalmente diferente. Então, assim, se a gente colocar nos pés do Senhor, se a gente confiar, se a gente tiver fé, Ele transforma qualquer situação. Eu não gosto mais do meu marido. Ore. Se você ama a Deus, você, mulher, diga para Deus: Deus, eu não gosto mais dele, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, se for a tua vontade. Ok? A mesma coisa é o marido. Não gosto mais da minha esposa. Ore. Esposa, o marido disse a você: não gosto mais de você, eu quero me divorciar. Ore. Maior que Deus não tem ninguém na terra. Entendeu? E a nossa luta é contra o quê? Potestades. Não contra a carne. Entendeu, pessoal? Tem muitos espíritos aí fazendo de tudo para que as coisas de Deus sejam o quê? Destruídas. E o casamento é uma delas. Ok? Então vamos lá. Mas se você, amado e amada, chegou a esse ponto: já me divorciei, já me casei de novo, e agora? Se arrependa nos pés do Senhor. Ele vai entender. E também você não vai se divorciar, ou seja, cometer mais um pecado, né? Mais um divórcio, porque você errou no passado, ter divorciado a primeira vez. Né? Não é assim que funciona, né? Então a gente não corrige um erro com o outro, né? A gente tem que ficar debaixo dos pés do Senhor e pronto. Aí se o segundo casamento não der certo, gente, para, né? Vamos parar, né? Olha, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas eu sei que isso não é do agrado de Deus, vou parar, vou viver só a minha vida. Tá bem? Que isto não agrada ao Senhor, tá bom? Porque parece que está sendo banalizado. O casamento é uma coisa que é banalizada. E o que Deus faz não é banal. Você foi a melhor criação do Senhor. Então você não pode ser banalizado. Não permita que ninguém te banalize. Entendeu, pessoal? Não permita. Tá bom? Então, a gente sabe que Deus odeia o divórcio. Não permite, né? E reprova, né? Que as pessoas se casem novamente, tá? Mas, enfim, a gente sabe que isso acontece, é um fato, e a gente precisa se ater a isto e dar testemunho, né, também para as pessoas. Ó, eu fiz isso, mas eu sei que não era correto diante dos olhos de Deus, e hoje eu entendo isso e pretendo não fazer mais, tá? Isso agrada o coração de Deus, tá bom?
Então agora vamos lá para o novo casamento. Gente, a Bíblia não fala, tá? Não existe nenhum versículo de Gênesis a Apocalipse a respeito de novo casamento. Tá bom? Quem falar isso tá mentindo. Eu tô falando de Bíblia, tá? Eu não tô falando de opinião própria, tô falando de Bíblia. Não se fala em novo casamento. Separou? Houve divórcio? Não é para casar mais. Só é concedido um novo casamento para as viúvos, se essa pessoa se sentir só, tiver esse desejo no coração. Caso contrário, é aconselhável também que continue só. Por quê? Porque a gente sabe que é um problema. Depois que a gente casa a primeira vez, a gente acaba querendo ou não, levando as experiências ruins para o segundo casamento. Aquilo fica na nossa mente, entendeu? Se você foi traída, você acha que vai ser traída de novo. Se você foi agredida fisicamente, você acha que vai ser novamente. Se aconteceu falta de respeito, você acha que vai acontecer novamente. Então, assim, não vale a pena, né? Se você já tá com essa mente, não casa, tá? Não casa novamente. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que é concedido um segundo casamento para os viúvos, né? Porque eles não têm culpa da morte, né? De perder o outro. E viver sozinho, quem já estava habituado, né? A ter uma relação de união. E viver solitário, às vezes é muito difícil. Mas tem gente que eu conheço que é viúva e não casou novamente. Então, é porque aquilo não lhe faz falta e que isto é bom, né? Desculpa, pessoal, novamente, porque onde eu estou está muito frio e eu tenho algumas alergias e às vezes eu desenvolvo, né, um pouco de tosse, mas se Deus quiser vai ficar tudo bem, tá bom? O que importa é que a palavra seja passada, a mensagem do coração de Deus para vocês, que vocês sejam abençoados e vocês tenham entendimento da palavra do Senhor, que é o propósito desse canal, tá bem? Então, pessoal, em relação ao novo casamento, não existe, tá? Não há isto. Muito difícil alguém chegar pra gente e dizer assim, o novo casamento é bom, né? É bom, vai ser melhor que o primeiro. Pode acontecer, mas se você fizer uma pesquisa, as estatísticas vão dar lá embaixo, tá? Que ou foi a mesma coisa, a pessoa vai dizer, a mesma coisa, nada muda, ou pior, tá? Está pior do que antes. E tem gente que abre a boca e diz mesmo, não caso mais nunca. É verdade, tá vendo, pessoal? Que não é legal, né? E quando diz que é pra fazer assim, é melhor a gente fazer, porque as consequências podem ser cruéis, tá bom? Então, se você tá com problema no casamento, se você tá com problema com você, procure um líder espiritual da sua confiança, um amigo cristão de preferência, né? Que tem base bíblica, que vai te orientar da maneira correta. Abra o seu coração, peça ajuda, né? Se o seu marido ou sua esposa não quiser mais conversar, peça ajuda para alguém conversar com ele ou ela. Não tome decisão de cabeça quente, entendeu? Porque isso pode causar consequências dolorosas, né? E tem coisas que tiram até a nossa saúde mental. E não é bom pra gente viver dessa forma, porque Deus quer que a gente viva em abundância espiritual, com alegria, com prazer, não com tristeza. Principalmente com uma coisa que Ele criou, não é verdade? Tentem fazer o possível para um relacionamento não chegar ao divórcio, porque não é bom, tá bem, pessoal? E eu espero que vocês tenham sido abençoados, né, com essas palavras. Deixem o comentário de vocês. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal para ele continuar ativo, né? O YouTube tem dessas coisas. Assistam os vídeos, comentem, compartilhem. Ative as notificações, né? Aquele sininho para receber os novos vídeos. Sempre tem vídeo novo durante a semana. Eu sempre estou criando vídeos para vocês com o propósito de pessoas serem alcançadas, almas serem salvas, porque tem gente que não entende a Bíblia, tem gente que vai para a igreja, o pastor fala coisas que não é para falar, só fala
coisas do entendimento dele, do interesse próprio dele, entendeu? E não é assim. A gente tem que falar a Bíblia como ela é, como o Senhor Jesus determinou. Entendeu, pessoal? E que almas sejam abençoadas, que o seu coração esteja em Cristo, que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas que hoje não têm nenhum entendimento sobre casamento ou sobre qualquer outro tipo de assunto da nossa vida, porque a Bíblia é uma enciclopédia. Gente, tudo que a gente passa aqui nesse mundo tá na Bíblia. Toda questão que a gente tiver dúvida, se a gente for lá, a gente tem a resposta. Então, assim, vamos compartilhar esse canal, vamos, se inscrever, vamos espalhar o evangelho pelo mundo, porque isso é a vontade de Deus, está bem? Então, eu me despeço de vocês hoje, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, e eu vou orar por você que quer casar, por você que está pensando em divorciar, está bem? Vamos lá? Querido Deus e Pai, Senhor, te agradecemos por mais um dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela chance que o Senhor nos dá a cada amanhecer de nos levantarmos para poder fazer a tua vontade e glorificar o teu nome, Senhor. Perdoa-nos nossos pensamentos e atitudes que te desagradam, Senhor. Pai querido, tem tanta gente hoje que está solteira, querendo casar. Que o Senhor coloque no caminho dessas pessoas cônjuges bons, pessoas que sejam comprometidas com a tua palavra, Senhor, porque o homem que te ama, que te respeita, vai respeitar a esposa e, consequentemente, a esposa vai respeitar esse homem. Pai, aqueles que estão pensando em divorciar, Senhor, tira esse pensamento, Senhor, porque isso não vem de ti, isso é obra maligna, Senhor. Quebra, Senhor, todo tipo de pensamento contrário, Senhor, que queira destruir a instituição que o Senhor criou, meu Pai, que foi o casamento, que foi para o nosso bem. Que essas pessoas possam se reconciliar, que o amor que acabou volte a florescer, que aquilo que esfriou volte a aquecer, que o desentendimento vire entendimento, que a parceria e a comunhão estejam presentes nesse relacionamento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te oramos. Amém? Pessoal, novamente, tenham um bom dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe. Amém.